Seja bem-vindo à conversa com o convidado desta edição é o politólogo Ricardo Lopes Reis, que nos vem falar de substituição demográfica. O tema que vos trago aqui hoje é um tema que tem sido recorrente na agenda nacional e nos mídia. É um tema que ainda assim, apesar do extenso debate que tem sido alvo, não tem sido colocado de uma perspectiva do país real e das pessoas que o enfrentam diariamente por esse Portugal fora. Esse problema é o problema da substituição demográfica e o problema da clara invasão que estamos a sofrer neste momento de pessoas oriundas de países como a Índia, o Bangladesh ou o Paquistão. Quem anda pelas ruas de Odivelas hoje é facilmente confundível sobre estar numa cidade antigamente, tipicamente tradicional lisboeta, ou, no caso atual, num pequeno Bangladesh aqui plantado à beira-mar. Hoje em dia, em Odivelas, a questão da segurança liga-se diretamente com a questão da substituição demográfica e com a questão da migração. Neste caso, para além de termos governantes que claramente apoiam a ideia de que devemos substituir a falta de nascimentos, que é um problema muito grande, talvez dos maiores problemas que o nosso país enfrenta e toda a Europa, com imigrantes vindos de países de culturas totalmente distintas e que, quando chegam a Portugal, nas grandes quantidades em que têm chegado, entram num claro choque cultural irreversível para o futuro. Neste caso, e falando diretamente da realidade de Odivelas, há muito pouco tempo enfrentámos uma situação ao pé do metro, por debaixo da ponte, onde eram dezenas de imigrantes do Bangladesh a viver ilegalmente na rua. Foi até mesmo denunciado pelo nosso autarca da Junta de Freguesia de Odivelas, João Duarte, que nessa mesma zona essas pessoas dormiam ao relento, abordavam mulheres de forma imprópria e tentavam mesmo extorquir dinheiro às pessoas que passavam. A solução que a Junta de Freguesia arranjou para tentar solucionar esse mesmo problema foi colocar tendas para que eles não dormissem ao relento, o que de facto não é solução absolutamente nenhuma, porque apenas promove a precariedade em que estas pessoas estão e aumenta toda a tentação de entrar num clima de marginalidade e de criminalidade para estas mesmas pessoas. Ora, estes casos são comuns a todo o território nacional, neste caso, mesmo já em cidades do interior que antigamente estavam pouco povoadas e que a população atual até é uma população muito, muito envelhecida, mas que nos remete, e no caso específico de Odivelas, a situação onde o aumento dos nascimentos serem quase todos direcionados para a população imigrante e de países oriundos de terceiro mundo, remete-nos para uma coisa que o Chega tem defendido, quer a nível local, quer numa esfera mais macro, a nível nacional e futuramente a nível europeu, que é o controle da imigração. Ou seja, isto não se prende com uma questão xenófoba ou racista, ou mesmo com uma questão de fecho de fronteiras. Isto prende-se sim com uma questão de controlar o número de pessoas que entram no nosso país, para que não entrem aos milhares diariamente, sobrecarregando de forma inimaginável as estruturas sociais e económicas e tornando-se de facto um antro do aumento da criminalidade, porque estas pessoas chegam sem qualquer tipo de condições de habitação, sem qualquer tipo de condições de trabalho e por isso vão quase garantidamente viver numa perspectiva marginal à sociedade. E se somos um país que nem consegue cuidar dos seus próprios cidadãos, porque sabemos como está a questão da habitação, sabemos como estão as questões dos preços, as questões de empregabilidade, é impossível recebermos milhares e milhares de cidadãos que nem a nossa língua falam e que vão ter uma dificuldade extrema em integrar-se na nossa sociedade e que, em muitos casos, como já disse, acabam por constituir um perigo em termos de segurança para as populações locais. Não defendemos que as fronteiras estejam fechadas, nem defendemos qualquer tipo de atitude xenófoba ou racista. Defendemos sim que os portugueses, e neste caso, mais em particular, dentro de Odivelas, os odivelenses estejam sempre em primeiro lugar e só depois possam vir qualquer tipo de população estrangeira. E, acima de tudo, defendemos que a Câmara Municipal e as juntas de freguesia não podem continuar a ser parceiros de crime na imigração ilegal que temos vindo a enfrentar.